Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos no 5º volume, no primeiro capítulo. Prabhupada está em Delhi. Alguns dos discípulos de Prabhupada organizaram o programa de Pandam em Nova Delhi, como os festivais públicos que Prabhupada já introduzira na Índia. Tamal Krishna, Tejas e Guru Dasa catalogaram a ajuda de homens importantes de Delhi, incluindo o prefeito e membros do Comitê de Administração e Recepção de Nova Delhi. Essas pessoas concederam permissão, enviaram cartas de apresentação a outras, de quem os devotos aproximaram-se então para doações. Todo mundo com quem os devotos se encontravam mostravam-se muito favoráveis a Srila Prabhupada. Eles respeitavam-no, especialmente após encontrarem-se com ele. Alguns discordavam filosoficamente, no entanto todos estavam impressionados com o fato de Prabhupada converter ocidentais ao Dharma hindu e à consciência de Deus, e tinha verdadeiro respeito por Prabhupada ter feito a propagação mundial dos ensinamentos de Bhagavad Gita. Prabhupada tinha grande prestígio entre os indianos como sadhu. Falando apenas baseado nas escrituras, ele manifestava rendição plena ao Senhor Krishna. Ele estava situado acima da política e do sectarismo. Ele era inteiramente espiritual e inspirava respeito. Todos, independentemente de filosofias ou práticas pessoais, pareciam aceitá-lo como um verdadeiro representante da cultura indiana, um sábio e guru autêntico. Entre as destacadas pessoas que concordaram em aparecer como oradores convidados durante o festival de 10 dias, estavam Shri Hansraj Gupta, o prefeito, H. Bhaktyam, um famoso poeta hindi, Shri Syama Charan Gupta, diretor do Conselho Metropolitano de Delhi, Shri C.B. Agarwal, um famoso orador, Shri Vipin Chandra Mishra, magistrado do Supremo Tribunal de Delhi, Dr. Atmaram, um renomado cientista, Coronel B.R. Mohan, ex-prefeito industrial de Lucknow, Shri L.N. Sakalani, um proeminente industrial, Shri Aditya Nath Jha, o governador tenente de Delhi, Shri Jagjivan Ram, ministro de Defesa indiano, Sua Excelência James George, o alto comissário canadense. Guru Das também tivera conversas amistosas com o embaixador americano para a Índia, Kenneth Keating, que repetidas vezes expressara seu respeito pelo movimento para a consciência de Krishna. O embaixador Keating lamentou-se por ter de estar fora da cidade durante a cerimônia. Os devotos conseguiram uma localização excelente na quadra L e C, em Connaught Place, o coração do distrito comercial de Nova Delhi. Lá eles providenciariam uma tenda grande e iluminação ao ar livre para o festival de 10 dias. No dia da abertura, o programa iniciou às 6 horas da manhã com um Kirtana e um Arati perante as recém-chegadas deidades de Radha e Krishna, deidades de Jaipur, feitas em mármore branco, entronizadas sobre um altar cravejado de flores e colocados sobre o amplo palco. A princípio a participação estava escassa, mas aglomerou-se quando, após o Kirtana e Arati, ao meio-dia, os devotos começaram a distribuir Krishna Prasadam. O programa vespertino iniciou com um Kirtana que continuou entusiasticamente, crescendo até um clímax estático, ao tempo em que Srila Prabhupada entrava. Para o povo piedoso de Delhi, o festival vespertino Hare Krishna era uma ocasião solene. Como a localização e a hora eram ideais
e a entrada era grátis, a multidão aumentou para dezenas de milhares, muitos tendo vindo especificamente para ver os jovens Vaishnavas americanos. Com a chegada de Prabhupada, centenas de pessoas precipitaram-se para a frente na tentativa de tocar seus pés e receber suas bênçãos, enquanto um cordão de discípulos escoltava-o através da multidão. Prabhupada, usando uma chadar de lã cinza, com seu chapéu de swami, descontraidamente caído para trás sobre sua cabeça, seguia calmamente em frente, rumo ao palco, com uma postura natural e aristocrática. Sentou-se na Vyasasana, ao que a audiência acalmou-se. O prefeito de Nova Delhi, Sri Ramraj Gupta, falou por primeiro. Ele encontrara-se com Srila Prabhupada nos primórdios da década de 60, quando Prabhupada aproximara-se dele em busca de uma doação para publicar o primeiro volume do Srimad Bhagavatam. O prefeito Gupta, reconhecendo Prabhupada como alguém sincero e ligado a Deus, auxiliara, e Prabhupada, como cortesia, mais tarde presenteara-o com as cópias dos primeiros 2 volumes de seu Srimad Bhagavatam. O Sr. Gupta estava impressionado com o sucesso de Prabhupada em propagar o Vaishnavismo no Ocidente, e à medida que apresentava Srila Prabhupada, expunha sobre a filosofia da consciência de Krishna que lera nos Bhagavatams de Prabhupada. Ele disse em Hindi que, como prefeito de Delhi por 5 anos, muitas vezes recepcionara visitantes importantes e fizera discursos, mas tais cerimônias eram em geral meras formalidades. Ele disse que, entretanto, não era isso que acontecia em relação a Srila Prabhupada, pois ele jamais conhecera alguém que se lhe pudesse comparar. Elogiou Prabhupada por fazer uma imensa quantidade de bom trabalho na Índia e no mundo inteiro. O prefeito Gupta disse: ele também me deu amor e afeição, e eu estou mais sensibilizado com isso do que com qualquer outra coisa. Então Prabhupada falou, ao perguntar se a audiência preferia que ele falasse em hindi ou em inglês. Muitos aclamaram por hindi e poucos por inglês. Mas Prabhupada anunciou: irei falar em inglês, pois meus discípulos, sendo americanos e europeus, reuniram-se a mim. Eles estão me seguindo, devem compreender. Caso fale em hindi, eles não irão acompanhar. Assim falarei em inglês. Senhoras e senhores, continuou Prabhupada, agradeço-lhe por sua gentil participação nesse movimento para a consciência de Krishna. Agora mesmo vibraremos uma canção transcendental, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Como vocês sabem, a consorte eterna de Krishna é Srimati Radharani, a potência de prazer de Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ao desejar desfrutar, ele manifesta a sua potência de prazer, que é conhecida como Radharani. Após cantar Jaya Radha Madhava, Prabhupada expôs durante meia hora a ciência de Krishna, citando o Bhagavad Gita, quanto ao motivo por que Krishna vem ao mundo material como as almas jivas. Então, nascimento após nascimento, transmigrando de um corpo a outro, e como a vida humana é a oportunidade que as almas jivas têm para reviver seu amor por Krishna. Isso é religião, disse Prabhupada, total rendição a Krishna. Converter-se num krishnaísta. Isso não requer uma igreja, isso não requer uma mesquita, isso não requer nada. Mas onde quer que você se sente, você pode cantar Hare Krishna. Esse é o método mais fácil. Seguindo Shukadeva Goswami, o antigo orador do Srimad Bhagavatam, Prabhupada condenou a vida materialística desperdiçada como trabalho árduo à maneira dos porcos e cães, sem autorrealização. Enfatizou que a Índia tinha uma mina de conhecimento que os indianos deveriam distribuir ao mundo inteiro. Infelizmente, os indianos estavam esquecendo o seu verdadeiro dever. Concluindo, Prabhupada disse:
Então, a esse respeito, existem muitas coisas a serem faladas, relacionadas com o movimento para a consciência de Krishna. Tentarei apresentar isso a vocês nos próximos 10 dias. Este é o começo. Solicito-lhes que venham até aqui, não cobramos nenhum ingresso, dependemos de Krishna. Se Krishna quiser, ele nos beneficiará. Somos inteiramente rendidos a Krishna. Se lhe aprouver, ele poderá manter-nos. Se ele quiser, ele poderá matar-nos. Não nos importamos. Não temos preocupação alguma. Não temos nenhum interesse independente. Solicitamos-lhes que venham e unam-se a esse movimento. Ele não é sectário. Temos também muitos hindus, cristãos, judeus, muçulmanos e sikhs por todo o mundo, que agora estão em consciência de Krishna. Estamos pregando uma palavra, Krishna, uma escritura, Bhagavad Gita, e um mantra, Hare Krishna. Cantem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado. Prabhupada tentou deixar o palco e novamente a multidão precipitou-se para tocar seus pés de lótus. Embora os discípulos de Prabhupada já tivessem convencido da grandeza dele, nessas horas tal grandeza assumia uma realidade viva, quando ouviram-no falar tão poderosamente e viram-no rodeado por multidões de adoradores. Enquanto Prabhupada dirigia-se para o carro, ele permanecia calmo e humilde, mas os discípulos que o rodeavam esforçavam-se por protegê-lo de ser empurrado pela multidão frenética. Contudo, a despeito das sinceras tentativas dos devotos, indivíduos na multidão davam um jeito de romper o cerco, passando por entre as pernas dos devotos para atirarem-se perante Prabhupada. Vocês sabem por que eles me adoram? Disse Prabhupada, voltando-se para os discípulos que estavam perto deles. É porque sou livre do desejo sexual. Por 10 noites consecutivas, Srila Prabhupada palestrou no Pandal. Em muitas de suas palestras, ele falava de Dharma, religião, em relação ao movimento para a consciência de Krishna. O movimento para a consciência de Krishna é o mais elevado sistema de yoga. Ele é muito científico. Não pense que é um movimento sentimentalista. É autorizado, apoiado pelos textos védicos. E realmente tem sido afetivo. Religião é render-se a Deus. Esses rapazes e moças adotaram essa religião verdadeira. Esse movimento é muito importante. Estamos dando a todos a oportunidade de tornar a sua vida exitosa. Por isso, nosso pedido humilde é que vocês adotem a consciência de Krishna. Na quinta noite, depois que o juiz Mishra referir-se à religião em sua introdução, Srila Prabhupada em sua palestra definiu a palavra. Religião significa posição constitucional. No dicionário inglês, descreve-se religião como fé, mas segundo a definição védica, religião, ao contrário de fé, não pode ser mudada, pois é a lei dada pelo Senhor. Apenas a rendição aos pés de lótus de Krishna é Dharma. É esse o veredito de Krishna. Ninguém deve ter nenhum motivo subjacente ao aproximar-se de Deus. Por que não render-se de imediato? Sejam inteligentes. Verdadeira religião quer dizer render-se imediatamente. Porque deveriam vocês esperar por muitos e muitos nascimentos? Solicitamos a todos vocês que tentem compreender muito seriamente esse processo da consciência de Krishna. Adotem-no e vocês tornar-se-ão felizes. Srila Prabhupada verificou que o povo indiano deixara seu Dharma em troca do materialismo e falou com veemência, assinalando o grande erro deles e instando-os a retificá-lo. Se vocês desejam um verdadeiro avanço para a sua nação, a Índia,
Então devem adotar a cultura da consciência de Krishna. Isso glorificará seu país. Vocês não podem competir com o mundo ocidental no campo da tecnologia. É impossível. Os países ocidentais destinam-se a esse propósito, ao avanço tecnológico, mas vocês destinam-se a um propósito diferente. Sua prerrogativa especial é que vocês nasceram nesta terra de Bharatavarsha, após muitos e muitos nascimentos e após realizarem muitas atividades piedosas. A Índia é muito assolada pela pobreza, de modo que, onde quer que eu vá, as pessoas dizem que vim de um país muito pobre. A Índia alimenta essa imagem, nossos ministros mendigam de outros países. Somos aceitos como uma cultura de pedintes. Na Universidade de Berkeley, um estudante indiano protestou contra que se lecionasse sobre o movimento Hare Krishna. Ele foi o único estudante a protestar. Ele disse: Swamiji, que benefício decorrerá de se aceitar esse movimento Hare Krishna? No outro lugar, uma moça perguntou-me: Swamiji, que é Deus? Então lhe perguntei: você é indiana? Deveria envergonhar-se de ser chamado de indiana, pois pergunta o que é Deus, embora venha da Índia, terra de Deus. A Índia é a terra onde o Senhor Krishna apareceu. Portanto, mesmo que vocês tenham nascido na Índia, mas não tem nenhum Dharma, qual a diferença entre vocês e os animais? Certa noite, enquanto Prabhupada falava, um hippie americano na audiência aproximou-se do palco. Ele tinha longos cabelos loiros, selvagens, e usava um colete de botas de couro, de salto bem alto. Pendurado numa corrente, ao redor de seu pescoço, havia um quadro moldurado em miniatura com a imagem de Vishnu, Brahma e Shiva. Quando o rapaz tentou subir no palco, alguns devotos empurraram-no para trás, mas Prabhupada interveio. Mandou um devoto trazer uma almofada e colocou um microfone diante do rapaz. Então Srila Prabhupada disse: o senhor já é autorrealizado? Exigiu o jovem. O senhor já entendeu a alma nos mais profundos recônditos de seu ser? Sim, replicou Srila Prabhupada. A princípio o homem ficou espantado, mas então voltou ao desafio. Então diga-me outra coisa. Quando o Bhagavad Gita foi escrito? Agora é a sua vez de responder minha pergunta, disse Prabhupada. Qual é o processo de receber conhecimento do Bhagavad Gita? Não, retorquiu o jovem, o senhor é que tem que me dizer quando o Bhagavad Gita foi escrito. Em sua palestra o senhor disse que foi há 5.000 anos, mas segundo outros swamis, ele foi escrito há apenas 1.500 anos. Responda a minha pergunta, eu lhe perguntei primeiro. Srila Prabhupada ergueu sua voz zangado. Não sou seu servo, sou servo de Krishna. Você deve responder a minha pergunta. Deu-se início a um debate caloroso, com o hippie gritando para Srila Prabhupada e Srila Prabhupada redarguindo. Enfim, os devotos retiraram o rapaz do palco. O incidente confundiu a audiência, muitas pessoas começaram a sair. Por que seu Guru Maharaj ficou irado? Alguns deles reclamaram aos devotos. Ele deveria ter respondido à pergunta do homem. Alguns dos líderes civis que apoiaram o programa de Pandal também ficaram transtornados, temendo que Srila Prabhupada tivesse criado no público uma impressão desfavorável. Contudo, aqueles que tinham sentimentos devocionais permaneceram em seus assentos para continuarem a ouvir o que Prabhupada tinha a dizer.
Para os devotos era inconcebível, porque Prabhupada, no meio de sua palestra, convidara um hippie louco para subir ao palco, dando-lhe um microfone e um assento. Então discutira com ele a ponto de gritar e bradar. E tudo isso perante uma audiência de 20.000 pessoas. Bhavananda, um homem que ajudara a organizar o Pandal, protestou: "Oh, o Swamiji ficou irado, isso não é bom." Mas parece que Srila Prabhupada fez isso de propósito. Naquela noite ele falara demoradamente sobre como compreender o Bhagavad Gita, então deixara que esse hippie subisse ao palco. Isso foi confuso para nós, não conseguíamos conciliar as coisas. Giriraja. Na verdade, Srila Prabhupada estava usando todo o incidente para ilustrar o processo de se compreender o Bhagavad Gita. Desde que o homem partiu, Prabhupada completou sua palestra afirmando que devemos aproximar-nos de Krishna ou do representante de Krishna com atitude submissa, utilizando-nos do serviço e das indagações, e não simplesmente fazendo perguntas desafiadoras. Todo o incidente ilustra esse ponto. Yadubhara. Muitos que estavam na audiência tiveram uma má compreensão do incidente. Isso causou uma divisão, mas aqueles que compreenderam o que Srila Prabhupada fizera puderam ver que aquele hippie era um patife. E por isso veio a calhar a ira transcendental contra suas opiniões absurdas. Tejas. Depois que tudo acabou, Prabhupada disse-nos: assim como as golpes ficaram luxuriosas por Krishna, Arjuna também ficou irado por Krishna. Assim não é mal que um devoto fique irado por Krishna. Mas muitas pessoas na multidão não puderam compreender esse ponto. Como o devoto não é impessoal, os indianos estão acostumados a ver yogis impersonalistas que não expressam emoção nenhuma. A maioria da audiência era constituída de impersonalistas. Na última noite do programa de Pandal, Srila Prabhupada falou privadamente com James George, um alto comissário canadense. O Sr. George diz: o senhor atraiu muitos canadenses e americanos. Prabhupada: eu não os atraí, Krishna os atraiu. Sr. Jorge: verdade. Prabhupada: Krishna é todo atrativo. Estou simplesmente apresentando os meios de alguém ser atraído. Esta é a minha ocupação. É semelhante à maneira como um ímã atrai o ferro. Entretanto, se o ferro está enferrujado, a força magnética não irá atrair. Por isso, minha atividade é remover a sujeira. Esse processo é Chetodarpana Marjanam, a limpeza do coração. No momento atual, todos nós temos uma consciência em que pensamos: eu sou esse corpo. Porque o senhor nasceu no Canadá, pensa que é canadense. Porque eu nasci na Índia, penso que sou indiano. E porque ele nasceu nos Estados Unidos, pensa que é americano. Nenhum de nós é americano, canadense ou indiano. Somos entidades vivas. Sr. Jorge: não tem nenhuma dificuldade em entender tudo isso. Todavia, como se deveria processar esta mudança de consciência? Por exemplo, no Ocidente, ao que me consta, essa é a sua missão, né? Prabhupada: o ponto não é o Oriente e Ocidente. Isso é filosofia, isso é ciência. Na matemática, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. É da mesma forma compreensível tanto no Ocidente quanto no Oriente. Não é que 2 mais 2 no Ocidente são 5 e 2 mais 2 no Oriente são 3. 2 mais 2 é igual a 4 em toda parte. Então, o primeiro conhecimento que a sociedade humana deve compreender é que nós não somos estes corpos. Esse conhecimento é muito comum.
A partir desse ponto, nosso conhecimento espiritual pode avançar. Se não soubermos o que é espírito, então como avançar em conhecimento espiritual? Após essa conversa, o Sr. Jorge acompanhou Prabhupada até o palco e apresentou a multidão. Por vários anos aguardava encontrar-me com esse Swami para ver o que havia nele que estava influenciando tantos dos nossos jovens no Canadá e nos Estados Unidos. Estou muito feliz em vir essa noite atendendo ao gentil convite de vocês, e especialmente encontrar-me com o Swamiji. Acho, como ele próprio me disse ainda há pouco, que realmente há algo acontecendo. Se é ele que o está fazendo, ou se, como ele disse, está sendo feito através dele, isso não vem ao caso, mas algo está acontecendo. E todos que duvidam disso deveriam estar aqui nesta noite para ver. Está acontecendo não apenas aqui em Delhi, mas está acontecendo em Toronto, Cleveland, Los Angeles, Nova York e em todas as espécies de lugares. Que é isso? Não sei como ele responderia essa pergunta. Para mim, no nível mais profundo, o que está acontecendo é o despertar de uma busca. Em sua palestra, Srila Prabhupada comparou o corpo material a uma máquina operada por um condutor à alma. E falou da posição natural da alma como serva de Krishna. Dirigindo-se ao Sr. Jorge, Prabhupada concluiu sua palestra. O nosso honorável alto comissário do Canadá está aqui presente. Solicito que, como o senhor veio ao nosso país, por favor tente compreender essa filosofia. Viajei por seu país, o Canadá, e como o senhor mencionou, abrimos 5 filiais em Montreal, Toronto, Vancouver, Hamilton e Ottawa. Vê-se que os rapazes estão batalhando, eles estão distribuindo cultura, esses livros, e tenho recebido relatórios muito encorajadores. Muitos jovens também estão vindo. Este é um movimento muito científico. Assim, peço-lhe que informe a seu governo para que dê a esses rapazes facilidades para impregnar este movimento para a consciência de Krishna em seu país. Agradeço-lhe muito. Hare Krishna. Após os exitosos 10 dias de festival de Pandav, 700.000 pessoas compareceram. Srila Prabhupada levou seus discípulos para um curto passeio em Vrindavana. Suas viagens de pregação levaram-no a lugares tais como Amritsar, Surat, Indore, Gorakhpur, Allahabad e Benares, mas nunca Vrindavana. Com tantos de seus discípulos reunidos em Delhi para o festival, Prabhupada achou que este era o momento oportuno para viajar à vizinha cidade de Vrindavana. Eles partiram em 2 veículos, Srila Prabhupada e outros 4 no ambassador da senhora Kamala Bakshi, e 40 devotos seguiram num ônibus alugado. Prabhupada permaneceu calado durante o trajeto fora da cidade, passando pelas fábricas e percorrendo os campos agrícolas, bosques e aldeias ao longo de Delhi. A estrada de Agra a caminho de Vrindavana. Quando após 2 horas aproximaram-se dos limites de Vrindavana, Prabhupada mandou o motorista de seu carro seguir para uma aldeia. E indo até o centro do vilarejo, foram rumo a um poço de água doce. Ali Prabhupada e seu grupo beberam, fizeram um desjejum com frutas frescas, então continuaram sua jornada. Pouco antes de alcançarem a estrada de Chatikara,
que vai dar diretamente em Vrindavana, o carro de Prabhupada enguiçou. Tejas diz o seguinte: depois que o carro de Prabhupada quebrou, ele viajou o resto do caminho conosco no ônibus. Nossa relação com Prabhupada era muito reverencial, embora estivéssemos no convívio mais íntimo, ficando com ele, viajando de ônibus com ele. Prabhupada jamais disse algo sobre isso. Naqueles dias parecíamos muitíssimos como uma verdadeira família. Prabhupada conhecia todos, e todos conheciam Prabhupada e falavam com ele. Mas apesar disso, éramos muito reverenciais. Em Vrindavana, um certo senhor G.L. Saraf acomodou Prabhupada, seus secretários e as mulheres do grupo em sua casa, Saraf Bhavan. O resto dos devotos ficaram num Dharmashala próximo. Prabhupada não viera a Vrindavana para uma simples peregrinação, ele viera tentar conseguir terra para ISKCON. Ao vir dos Estados Unidos para Vrindavana em 1967, ele viera recuperar-se. Mas ao recuperar sua saúde, procuraram um local em Vrindavana para seus discípulos. Tentaram estabelecer uma casa americana, um centro onde seus discípulos pudessem viver na atmosfera ideal de Vrindavana e receber treinamento na cultura da consciência de Krishna. E então sair para pregar. Mas após 2 meses de poucas perspectivas para estabelecer sua casa americana, ele partira. Entretanto, dessa vez, Prabhupada estava indo a Vrindavana como o famoso embaixador desta cidade para o mundo, renomado por propagar no Ocidente as glórias de Radha Krishna e Vrindavana. O sucesso do movimento Hare Krishna estava sendo amplamente divulgado na Índia, à medida que Prabhupada e seu grupo de discípulos estrangeiros viajavam de cidade em cidade, realizando kirtanas, dando palestras sobre o Srimad Bhagavatam e falando a respeito da consciência de Krishna no Ocidente. De modo que quando Prabhupada chegou a Vrindavana com 40 discípulos, a cidade inteira anunciou sua presença. A prefeitura de Vrindavana providenciou uma recepção formal, a qual compareceram proeminentes cidadãos e sadhus locais. O porta-voz da cidade louvou Srila Prabhupada e suas conquistas. Ó grande alma! Hoje nós, habitantes de Vrindavana, conhecidos como Vrishavasis, oferecemos conjuntamente nossas humildes boas-vindas à vossa santidade nesta terra santa de Vrindavana, e ao fazê-lo sentimos-nos muito orgulhosos. Durante muitos anos o Senhor permaneceu no templo de Radha Damodara e numa atitude meditativa adorou Sua Majestade Srimati Radharani. E assim o Senhor dispõe de uma divisão transcendental com que pode salvar o mundo inteiro. Como uma prova de sua perfeição, podemos ver esses devotos estrangeiros perante nós e sentimos muito orgulho de ver como o Senhor transformou-os em semelhantes devotos puros. Ó grande pregador da cultura védica, anteriormente um grande número de swamis foi aos países estrangeiros, mas desta vez o Senhor pregou nos países ocidentais maravilhosamente o movimento de Sankirtana e a filosofia sublime do culto de Bhakti, sendo este o único meio de, nesta terra, todas as pessoas no mundo terem paz e prosperidade. Porque pregar a religião e cultura, seu santo nome exercerá fascínio eterno. Para falar com franqueza, alentamos um relacionamento muito íntimo com o Senhor
E sentimos perfeita satisfação neste momento com o privilégio de apresentar ao Senhor esse discurso de boas-vindas. Estamos certos de que o Senhor é um de nós que vivemos em Vrindavana. Estamos certos de que, onde quer que viaje, o Senhor deve levar consigo a impressão de Shri Vrindavana Dhamma. A cultura, a religião, a filosofia e a existência transcendental de Shri Vrindavana Dhamma viajam com o Senhor. Através da grande mensagem que Vossa Santidade carrega, todas as pessoas do mundo agora estão se tornando muito intimamente relacionadas com Vrindavana Dhamma. Temos plena certeza de que basta a sua pregação para que a mensagem transcendental de Vrindavana espalhe-se por todo o mundo. Que o Senhor seja coroado de êxito nestas nobres atividades. Então, Srila Prabhupada falou, começando por explicar como a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna está tentando estabelecer o Daivi Varnashrama, ou a ordem social consciente de Deus com aplicação universal. Não devemos considerar que Krishna é hindu ou indiano. Krishna é para todos. Esses estrangeiros estão adotando a consciência de Krishna, compreendendo que Krishna é para todos. Eles não estão aceitando uma forma de princípios religiosos, tais como hindu, muçulmano ou cristão. Isso são designações religiosas. Se eu me intitulo de hindu, isso não é minha religião, isso é minha designação. Só porque aconteceu de eu nascer numa família hindu, por isso eu me denomino de hindu. Ou porque nasci numa terra específica, chamo-me de indiano-americano. Mas nosso movimento da consciência de Krishna não é para tais designações de personalidades. Essa consciência de Krishna é Sarvopadi Vinirmuktam. Ao livrarmos-nos de todas as designações, poderemos adotar a consciência de Krishna. Enquanto nos considerarmos hindus ou muçulmanos ou cristãos, a consciência de Krishna ficará fora de cogitação. Logo, esses rapazes e moças ou damas e cavalheiros que se uniram a mim, abandonaram suas designações. Eles não são mais americanos, nem canadenses, nem australianos. Eles consideram servos eternos do Senhor Krishna. Sem isso, ficar livre da contaminação material está fora de cogitação. Enquanto houver contaminação material, temos que, segundo o modelo dos Shastras, dispor destas ordens sociais e ordens espirituais, como Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Tudo isso são designações materiais, mas esse movimento para a consciência de Krishna é para que transcendamos estas designações materiais. E esses rapazes, esses estrangeiros, estão sendo ensinados com essa luz. Ao iniciar minha propaganda no número 26 da 2ª Avenida de Nova York, na época só meia dúzia de rapazes vinham e ouviam. Esse ouvir quer dizer que eu cantava entoando o Mahamantra Hare Krishna e lia alguns versos do Bhagavad Gita e eles ouviam pacientemente. Pois sei que se alguém pacientemente ouve o santo nome de Krishna ou sobre seus passatempos, então Shravanam Swakata Krishna, Krishna purifica-o internamente. Sendo assim, isso realmente aconteceu com esses rapazes e moças. Digo rapazes e moças, pois nos países ocidentais não se faz distinção. Eles recebem liberdade igual. Em nosso país ainda há discriminação. Quer dizer, não se permite que rapazes e moças andem juntos, embora hoje em dia haja concessão. Mas nos países europeus não há tal restrição. Logo não havia possibilidade alguma de se fazer qualquer distinção entre os rapazes e as moças. Muitos deles estão comparecendo.
Eu estava cantando no Parque Tompkins Square, e esses rapazes e moças costumavam rodear-me, dançar e cantar o mantra Hare Krishna. Alguns deles tornaram-se um pouco avançados e purificados e apresentaram-se. Swamiji, por favor, aceite-me como seu discípulo. Assim, minha condição era que qualquer pessoa que quisesse tornar-se meu discípulo deveria livrar-se das 4 classes de atividades pecaminosas: ligação ilícitas com mulheres, consumo de carne, intoxicação e jogos de azar. Destarte sob essa condição, esses rapazes e moças foram aceitos como meus discípulos. Segundo o Pancharatriki Vidi, ao avançarem razoavelmente, eles recebem o cordão sagrado, o Panayana Sanskara, seguindo o caminho e instrução de meu Guru Maharaj e sua divina graça Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Segundo os Shastras, não se deve considerá-los como provenientes de famílias de Mileshas ou Yavanas. Não se deve considerá-los assim, pois agora eles purificaram-se. Shukadeva Goswami também menciona isso no Srimad Bhagavatam, e vocês sabem disso. Kirata Rudandara Puninda Paukasha Abira Sumba Yavana Kashadaya Yenecha Papa Yatapashraya Sudhyani Tasmai Prabhavishnave Namaha. Como purificar-se? Refugiando-se no mestre espiritual fidedigno. Assim todos purificaram-se de acordo com o Pancharatrika Vidi, e muitos deles receberam esse cordão sagrado.